Gostaria de convidar agora o presbítero Lucas aqui para trazer uma palavra à igreja, amém? Nos visita esta manhã. Aleluia, amém? Pode se sentar. Foi o pastor que falou, então. A paz do Senhor. Bom dia, tudo bom? Bom, eu não sou o irmão do Brunão, tá, gente? Mas somos os cunhados mais parecidos do mundo, eu acho. Bom, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Fico feliz de estar com vocês e ver tudo que Deus fez, tudo que Deus tem feito nessa igreja, nessa família maravilhosa, né? Somos da época do tio Adriano, hoje é pastor tio Adriano. Tem uma galera aí que lembra da gente, nós éramos aqui de Caria e somos de Minami Alpes, é isso aí, diretamente de Yamanashiken, o lugar mais bonito do Japão, tá ok? Vocês estão convidados a conhecer lá. E eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração sobre o poder da visão. Esses dias eu acordei e comecei a ver tudo embaçado. E eu não conseguia enxergar as coisas direito, comecei a ficar preocupado, porque dirigindo eu não conseguia nem ver o farol. Estava para aquela seta para a direita, para a esquerda. Eu falei, estou preocupado. E aí eu fui no médico, e aí eu fui ver que estava tudo alto, tudo errado. Se fosse brincar de supertrunfo, eu ia ganhar de todo mundo aqui. Colesterol, acho que colesterol é 800, a média é 100 e pouco, né? E resumindo, eu estava com uma vista, eu tive que fazer o óculos, um lado 1.5, 1.50 e o outro 1.25. É um grau mais ou menos, né? E de repente, eu estava lá em casa e eu voltei a enxergar. Aleluia. Eu voltei a ver novamente, estávamos orando, fiz uma dieta também. E foi logo depois ali de estar em casa, eu comecei a ver que eu estava vendo normal as coisas. Eu falei, uau, o quanto é importante a visão, quanto faz falta a gente não ver. E eu sempre falava, meu Deus, se eu usar óculos um dia, não vai dar certo porque eu sou um pouco desastrado. Falei, vou quebrar o óculos sempre. E eu falei, amém, Deus, obrigado, porque até hoje eu não precisei usar óculos, e se for para usar, mas eu estava orando para que não precisasse. Resumindo, eu comecei a enxergar de novo, novamente, mas a palavra do Senhor fala sobre isso, sobre a visão, a importância da visão, amém? Se nós formos ver Sansão, quem conhece Sansão? Sansão era um homem ali que era usado por Deus na força dele, ele tinha muita força, ele matou mais de 1000 homens com uma queixada ali de um animal, e Sansão era muito forte. Só que a primeira coisa que os inimigos fizeram quando prenderam ele, resumindo a história, né, Sansão, Dalila foi lá, enganou ele, descobriu que a força estava no cabelo. Isso é só para Sansão, tá, gente? E quando descobriu que a força estava no cabelo, falou, vamos cortar o cabelo de Sansão, porque a nossa força está no Senhor, não é não, Bruno? Eita glória! E aí cortaram o cabelo de Sansão, e sabe o que fizeram com Sansão? Quando descobriram que Sansão estava sem força, o que eles fizeram com Sansão? Até o soldado mais fraco do exército ali dos filisteus podia fazer, sabe o que era? Eles furaram os olhos de Sansão. Se fosse eu, ia dar uma surra, né? Se você consegue tirar a força do seu inimigo mais forte, o que você faz? Vamos bater, vamos fazer alguma coisa, mas algo simples, que talvez até uma criança poderia fazer, que era, tiraram a visão de Sansão. Aí nós começamos a entender a importância da visão para as nossas vidas. E a primeira oportunidade que Deus quer fazer, que o inimigo quer fazer nas nossas vidas, é tirar a nossa visão. E olha só, sabe onde tiraram a visão de Sansão? Dentro da sua casa. O que tem acontecido dentro da sua casa? Às vezes o inimigo, a primeira oportunidade que ele tem de entrar na sua casa é te destruir, tirando a visão. Outra passagem que nós vemos na Bíblia sobre visão é que quando o povo de Israel estava lutando e eles pediram para que eles pudessem vencer aquela guerra, então Josué orou e Deus parou o quê? O sol. Sabe o que eu entendo nessa passagem? Que Deus continuou dando visão para que o povo pudesse guerrear, para que o povo pudesse vencer. A palavra nos ensina então que a falta de visão nos faz perder as guerras. A falta de visão nos faz sermos derrotados. Então Deus, Ele quer hoje nos dar
visão. Aleluia. Então vamos só ler aqui uma passagem bíblica que fica em Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 47, para nós encerrarmos aqui. Vamos só entender essa passagem. Aqui havia um homem que ele não tinha visão, é conhecido como cego Bartimeu. Um homem que não tinha visão. E ele começou a entender a importância da visão. Então, primeiro, para nós entendermos esse milagre, precisamos entender o quanto é importante nós termos visão. Amém? Faz sentido para vocês? Amém? Nós precisamos de visão, precisamos entender a visão que Deus tem para as nossas vidas. E que se de repente estamos ofuscados os nossos olhos, é porque nos falta visão. Então essa história diz o seguinte, capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Ele estava à beira do caminho. A falta de visão nos faz estar à beira do caminho. Estar nem no caminho, nem fora do caminho. Estamos quase lá. Quando nós estamos à beira do caminho, nós estamos quase lá. Outra coisa que nós vemos aqui, que ele estava mendigando. A falta de visão nos faz isso, pedir esmolas. Nós, às vezes, espiritualmente, nós vamos aos cultos e queremos esmolas. Eu quero dizer para você que Deus não tem coisas momentâneas. As coisas que Deus quer fazer na sua vida são coisas permanentes. Amém? Não vá atrás de coisas momentâneas ou de vitórias momentâneas, mas creia que Deus quer fazer na sua vida uma transformação permanente, algo eterno. Esse é o nosso Deus, de coisas eternas. Então às vezes nós estamos com a falta de visão, isso nos faz mendigar, de repente pedir coisas pequenas e coisas passageiras para Deus. No versículo 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Quero dizer para você que hoje Jesus está passando neste lugar. Jesus está aqui hoje, nessa manhã. E quando nós ouvimos, e a palavra do Senhor diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e ouvimos que Jesus está aqui, nós temos que reconhecer que precisamos de Jesus. Nós temos que não nos importar com as pessoas ao nosso redor e declarar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego entendia a sua necessidade por ver, ele entendia a sua necessidade por ter visão. Então nessa oportunidade que ele teve, ele começou a clamar. Quero desafiar você hoje, não perder essa oportunidade que você tem, e comece a clamar pelo Filho de Davi: tem misericórdia de mim. Filho de Davi, eu quero ver, eu preciso desse milagre na minha vida. Glória a Deus. E o que aconteceu? No versículo 46, e ouvindo que era, no versículo 48, e muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, as pessoas que estão ao seu redor não sabem realmente a sua necessidade. As pessoas que estão do seu lado hoje não sabem o quanto você precisa de Deus na sua vida. As pessoas que estão do seu lado não sabem o quanto você sofre por falta de visão. As pessoas que estão ao seu redor não sabem o quanto você precisa de repente de algo, e essa falta de visão tem te atrapalhado a conquistar. Que você está sempre dependendo de alguma coisa, e as pessoas não têm essa noção. Por isso que quando você ver e ouvir que Jesus está passando, não se preocupe com as pessoas do lado, porque talvez as pessoas vão falar para você: ó, fica quietinho, não precisa clamar tão alto não. E você vai gritar mais alto, falar: ó, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque você sabe a necessidade da visão na sua vida. Você sabe a necessidade que você precisa de ter visão. Aleluia. E aí, clamando, e Jesus, versículo 49, Jesus parando. Eita glória. Jesus parou. Às vezes você clama e você acha que Jesus vai fazer algo sobrenatural, mas de repente é um momento onde Jesus para e você fala: ué, o que está acontecendo? E disse que chamasse, mas ele era cego.
Mas Jesus chamou e pediu para que chamassem o cego. E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Amém? Jesus mandou chamar esse cego. Eu quero dizer para você hoje: tenha bom ânimo, Jesus te chama. E uma das explicações mais interessantes que eu ouvi sobre isso é porque como que o cego estava clamando por Jesus? Filho de Davi, o rei dos reis, o rei que ia salvar. E sabe o que nós fazemos diante de um rei? O rei não vai até nós, nós vamos até o rei. Nós reconhecemos, então ele reconhecia a soberania de Deus. Então se você declara que é filho, então realmente viva. Se você declara que ele é rei, viva como tal, se submeta como servo. E lá foi ele. Nós já estamos encerrando. Versículo 50, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi. Algumas traduções falam de um salto. Então ele lançou a sua capa, e talvez a sua capa fosse o seu banner, né? Toda semana, se você vê alguém pedindo esmola, talvez era a identidade dele, o que representava o que ele era. E ele lançou isso, tendo certeza que a vida dele já não seria a mesma, que ele não seria mais o mesmo. Ele lançou a sua capa. Ele não se preocupou que as pessoas estavam olhando para ele, como as pessoas viam. Ele entendia que ali seria diferente, amém? E essa outra parte que é de um salto. Imagina, se eu te chamar você hoje, ninguém vai fechar o olho e dar um salto, né? Ninguém vai fechar o olho pulando. Ele fala que ele deu um salto. Ele lançou a sua capa e ele foi em direção. Não quer nem saber quem estava na frente dele. Ele entendia a necessidade. Então, para nós entendermos hoje, nós temos que entender que nós precisamos compreender qual a necessidade que nós temos de ter visão hoje. Que Deus possa ajustar a nossa visão. Levantando-se, que ele te chama, no versículo 50, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Versículo 51, e Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E as pessoas vão falar assim: ah, mas é óbvio, ele era cego, que Jesus vai perguntar para ele: que queres que eu te faça? E ele poderia pedir: Senhor, eu preciso de tanto de dinheiro. Deus, eu preciso de tanto de esmola. Ou eu preciso de um cão guia para que eu possa viver aí a minha vida. Você fala: que absurdo, por que Jesus perguntou isso? E Jesus pergunta para você hoje: o que queres que eu te faça? E sabe que muitas vezes a nossa resposta é algo imediato. Deus, eu quero uma provisão hoje. Deus, eu preciso de dinheiro. Deus, eu não preciso mais pedir esmola. Deus, eu quero um cão guia. Talvez nós respondemos assim. Mas talvez parecendo óbvio, mas esse cego, ele falou: quero ver, eu preciso da visão. Ele entendia o quanto a visão era importante. Outra passagem que a palavra do Senhor fala, Jesus ele conta a parábola de dois cegos. Ele fala: pode um cego guiar outro cego? E ele compara esses dois cegos como um que tem a trave nos olhos e o outro tem o quê? O cisco. Então, às vezes, até mesmo quando nós estamos com um cisco no nosso olho, segundo a passagem e a parábola de Jesus, somos comparados também com o cego. Talvez hoje você não tenha uma trave nos seus olhos, mas talvez tenha um cisco nos teus olhos que tem impedido de ter visão. E Jesus falando disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que tenha vista. Aleluia. Último versículo. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Amém? Você já reparou que logo depois de um milagre, Jesus sempre declara: vai, a tua fé te salvou, vai. Sabe por quê? Porque o milagre nunca é o fim. Se você está precisando de um milagre na sua vida, entenda que o milagre não é o fim da sua busca por Jesus. Pelo contrário, o milagre é apenas o começo do que Deus vai fazer na sua vida. Se você precisa de um milagre, creia, busque este milagre, mas entenda que esse milagre não acaba quando o milagre acontecer, mas ele é apenas o começo. E aqui está um dos versículos que eu mais amo na palavra do Senhor, que é continuação disso. E logo viu. Logo o cego enxergou. E sabe o que o cego fez depois que ele teve o milagre conquistado? Depois que ele teve a visão que tanto ele clamou? Depois que ele gritou, que ele lançou a sua capa, que ele foi ter com Jesus? Sabe o que aconteceu com esse cego? Vírgula. E seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Entenda isso, quando você tiver visão, o propósito de ter visão não é voltar a trabalhar, não é falar para todo mundo que você tem visão, não. O propósito do milagre na sua vida é que você consiga enxergar Jesus. E nós temos que entender que nos dias de hoje nós precisamos entender que a visão nos leva a ver Jesus, e o propósito de ver Jesus é seguir Jesus pelo caminho.
amém? Que nessa tarde você possa entender isso. Os milagres vão acontecer na sua vida, mas os milagres vão te levar a ver Jesus, e nós precisamos seguir Jesus pelo caminho. Amém? Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Peça ao Senhor hoje. Deus sabe a necessidade do seu coração, o quanto você precisa de visão e o milagre que você precisa, mas que esse milagre te leve a ver Jesus e que leve você a seguir Jesus pelo caminho. Deus, nós pedimos nessa manhã, Pai, a nossa falta de visão, Pai, às vezes um cisco no nosso olho, coisas que têm impedido de enxergar, coisas que têm impedido de ver e de caminhar, que hoje nós possamos clamar pelo Filho de Davi que está aqui, nos leva a ter visão, mas que o nosso propósito da vida cristã seja seguir Jesus pelo caminho, não importa o que aconteça, Pai, que nós nós possamos olhar para Ti e não tirar os olhos de Ti, e seguir o Senhor pelo caminho, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Tenha visão hoje, amém. Obrigado pela oportunidade.